Olá, talvez você conviva com pessoas difíceis, na família, no ambiente de trabalho, aquelas pessoas que sempre explodem, acham que sempre têm razão, nunca sabem como conversar direito, e você às vezes até evita o convívio de tão estressante que é. Pois se você passa por isso, esse vídeo é para você. Muitas vezes você é um profissional atendendo em algum lugar. Você pode estar num hotel, você pode estar num hospital, você pode ser um médico, um enfermeiro, um atendente de shopping, numa loja. Em qualquer lugar que a gente está servindo pessoas, a gente pode passar por situações de estresse. Às vezes a pessoa tem um problema muito grande e resolveu explodir em você. Às vezes ela é assim o tempo inteiro e você foi a vítima do dia. Não importa em que situação, o contexto é que muitas pesquisas que têm sido feitas sobre isso dão conta de uma coisa muito interessante chamada desatenção verbal, que é quando você não dá a atenção devida que a pessoa precisa, mesmo que ela seja agressiva. Ouça. Muitas vezes o problema começa com a nossa inabilidade de escuta. Às vezes a gente não está dando atenção que a pessoa está querendo, às vezes a gente está olhando para o celular, para o WhatsApp, para a rede social, está ignorando, às vezes a gente está com impaciência com a pessoa e obviamente que esse tipo de atitude de nossa parte vai gerar ainda muito mais irritabilidade no outro. Por isso a gente tem que ter essa habilidade de ouvir. Aliás, a gente vive uma sociedade em que a dificuldade das pessoas ouvirem é muito grande. Todo mundo quer ser ouvido, todo mundo quer falar. Então, se você aprender a ouvir, você vai sair na frente de muita gente. Isso é uma habilidade emocional extremamente importante. Mas esse ouvir ou esse escutar é para que a gente também desenvolva outras habilidades. Por exemplo, escutar sem julgamentos. Porque muitas vezes você já tem algum tipo de rótulo que você colocou na pessoa e está julgando a fala dela antes mesmo de que ela concluir o raciocínio. Então é preciso que você escute. Muitas vezes tem alguém que tem um comportamento ou uma orientação sexual ou uma visão política de mundo que você rejeita e você já vai contra o que ela falar, mesmo que ela tenha razão no que está dizendo. Por isso é muito importante que nesse processo em que você vai conviver com pessoas difíceis, esses rótulos que você usa para julgar, eles sejam desativados para que você possa ouvir com atenção o que o outro tem a dizer. Outra coisa, tente entender, na medida em que a pessoa fala, na medida em que a pessoa, mesmo agressivamente, entender as motivações ocultas que estão por trás daquela agressividade, daquela fala mais intempestiva. Que entendimento pode ser esse? Primeiro, entender que não tem a ver com você. Provavelmente a pessoa está irritada com uma outra situação ou com a própria vida dela, ela não pôde reagir com essa irritabilidade com a outra situação e descarrega em você. Por exemplo, alguém da sua família que teve um dia péssimo no trabalho, uma reunião muito angustiante, ou foi humilhado, ou foi demitido, enfim, passou por uma situação constrangedora de qualquer ordem e chega em casa, como ela não pôde explodir naquele ambiente, naquele contexto, naquela situação, ela chega para você e faz o que a gente chama na psicologia de projeção. Ela projeta em você uma raiva que ela teria de outro. Ou um mecanismo ainda muito mais identificado que a gente chama de deslocamento. Ela desloca um afeto de A para B. No caso, B vai ser você. É mais ou menos assim, você está no trabalho, de repente seu chefe lhe maltrata ou lhe pede algo que não deveria pedir para você, você fica muito mal, você entra naquela, manda quem pode, obedece quem tem juízo, mas chega em casa muito irritado e quando vê está explodindo com pessoas que são importantes na sua vida. Tanto você pode ser a pessoa que explode, como pode ser a vítima dessa explosão. Portanto, tente entender as causas ocultas, o que está por trás, até para você dizer, olha, é o seguinte, eu sei que você está muito chateado, chateada, mas infelizmente eu tenho que dizer, isso não tem a ver comigo. Eu acho que você não deve jogar para mim uma coisa que tem a ver com alguma coisa que você passou. Eu posso te ajudar, quer desabafar, eu já passei por isso, alguma coisa no teu trabalho, como você muitas vezes já conhece a pessoa, sabe até mais ou menos o que aconteceu. Senta aí, conversa, foi no trabalho, foi seu chefe de novo, ou foi seu filho de novo, foi sua esposa de novo, foi uma briga no casamento de novo, e a pessoa ela vai, eu estava aqui agredindo, a pessoa está me fornecendo apoio. Vê que você faz uma mudança de atitude, isso é muito importante, você vai diminuir a temperatura. Outra coisa muito importante é evitar rótulos. Rótulo tipo assim, essa é a pessoa chata da família, esse é o que sempre é do contra. Porque quando a gente rotula uma pessoa com qualquer uma dessas características, a gente evita escutá-la, muitas vezes ela tem razão. Mesmo que esteja dizendo da pior forma, de uma forma agressiva, não é porque é a chata da família, não é porque é o chato do trabalho, que a pessoa na hora não tenha dito uma coisa que seja importante ser dita. Aliás, inclusive nas empresas hoje, de um modo geral, isso vale para a família, esse chato ou essa chata é a pessoa que nos dá senso crítico, que evita que todo mundo viaje, acha que tudo vai dar certo quando pode ter indício de que vai dar errado. Portanto, muitas vezes é importante ouvir e para isso o rótulo definitivamente não ajuda. Reação. Uma coisa muito importante também no lidar com pessoas difíceis é a nossa reação. Obviamente que quando a gente
tomado de surpresa por uma situação intempestiva, por um grito, por um gesto, por um olhar mais assim agressivo, ou uma mão que fica quase no nosso rosto, nós temos uma tendência imediatamente, instintivamente, partir para a defensiva. Significa dizer que nesse momento você foi sequestrado pelo outro e a sua reação vai ser completamente estúpida, só vai ampliar o conflito e as coisas vão ficar muito piores. Por isso é importante. Primeira atividade nesse sentido, não reaja na mesma moeda. Por mais que dentro de você tenha um ser humano tentando se defender instintivamente, marcar seu território, você não devolve na mesma moeda, que é uma forma de você fazer com que, ao invés de você ir para o padrão mental sequestrado, emocionalmente desequilibrado do outro, você tente fazer ele vir para o seu padrão. Por isso você vai falar mais baixo, você vai falar mais pausado. Enquanto a pessoa gesticula agressivo, você vai recolher suas mãos, um jeito que eu não estou aqui para uma troca de agressões. Isso é muito importante. E claro, é muito importante nessa hora não desmerecer a pessoa. Às vezes a gente nem tem a intenção, mas a gente dá um sorriso, um canto de boca assim irônico. Isso provoca uma ira profunda no outro, porque parece que você está rindo de uma situação. Geralmente quem está agressivo por alguma circunstância desagradável para a pessoa. Mesmo que você não esteja percebendo, que para você não tinha sentido, ou você acha que é muito fútil o motivo dela estar tão mal assim, para ela é uma coisa muito importante. Portanto, a ironia nesse momento só vai piorar toda a situação. Mesmo que você tenha vontade, evite. Eu sei que tem hora que a gente ri porque está nervoso, não é nem porque está ironizando. Às vezes é a sua forma de reagir. Se acontecer isso e a pessoa ficar muito mais irritada, se você está sendo irônico, não, você me conhece, você é casada comigo há não sei quantos anos, ou você é minha mãe, ou você é minha esposa, enfim, você convive comigo, eu trabalho há não sei quantos anos, você sabe que quando eu fico nervoso, eu sorrio, não é porque eu estou lhe ironizando, é porque é minha reação normal. Então você explicando também nessa hora vai ajudar, caso você não controle e venha um sorriso, que é muito natural no nervosismo. E outra coisa muito importante na nossa forma de reagir, não fique na autodefensiva. A autodefensiva faz com que você pareça que está culpado, com que o outro que esteja argumentando, mesmo que gritando ou vociferando na sua frente, quando você fica, e gaguejando, parece que você está errado. E na verdade, talvez seja apenas nervoso com o que está acontecendo. Nessa hora também cabe um esclarecimento. Se a pessoa dizer, tá vendo, você está gaguejando, então é verdade. Não, você me conhece, você sabe que quando eu fico nervoso, eu gaguejo, mas não é porque eu estou errado não, é porque eu fico nervoso, é muito tenso conversar com uma pessoa gritando, colocando a mão na sua cara, olhando desse jeito como você está me olhando, então é muito tenso, por isso que eu estou aqui tentando articular as palavras, explicar para que o outro entenda e aí as coisas comecem a ficar de modo mais tranquilo. As nossas reações, elas têm tendências instintivas. É muito comum que num processo de agressividade, até por um processo de desenvolvimento histórico, psicológico, ontológico do ser humano, a gente tem uma tendência de reagir com agressividade. Mas nós somos seres racionais, ou pelo menos estamos em busca de desenvolver cada vez mais a nossa racionalidade. Em nome disso, e da nossa paz interior, precisamos aprender a não ser sequestrado pelo outro e evitar que as nossas reações apenas piorem o quadro de tudo que está acontecendo. Agora eu vou te propor um exercício para que você aprenda a reagir nessas situações. Entenda, esse exercício não é para você reagir na hora que está acontecendo. Então imagine que você vai conversar com uma pessoa que você sabe que é difícil, no ambiente de trabalho, da família, e você sabe que ela vai reagir intempestivamente. Uma das coisas muito interessantes é você antecipar a cena e imaginar tudo o que vai acontecer, as reações que a pessoa vai ter, e você tem que imaginar 3 cenários. O cenário de ela vai me agredir e vai pular no meu pescoço. Como é que eu devo reagir a isso? Ou a pessoa vai gritar muito, ou ela vai concordar comigo. Por que é importante também você saber como reagir no que ela vai concordar comigo? Porque muitas vezes, quando a pessoa vai se acalmando, que você consegue trazer ela ao bom senso, ela começa a não falar mais alto. Aí você tá vendo que eu estava certo? Aí a pessoa se irrita. Então você também tem que aprender a reagir quando você sente que você está vencendo no bom sentido aquela situação. Então antecipe esse cenário, visualizando essas situações, para você imaginar como a pessoa vai agir e você vai imaginar como você vai reagir da melhor forma possível. E depois que você praticar esse exercício, ajuda as outras pessoas, comenta aqui embaixo como funcionou para você, como você reagiu e pode até dar dica de outros exercícios que você já vivenciou, que você construiu na sua experiência para que a gente crie uma grande comunidade de ajuda aqui. Interpretação. Outra coisa muito importante quando nós estamos lidando com pessoas difíceis é desenvolver a arte de interpretar corretamente o que está acontecendo. Você já, por exemplo, mandou um emoji do WhatsApp errado, tipo era luto e você mandou uma risada, ou era um amém e você mandou uma cara de ironia? Isso acontece também com a fala, aliás, muito mais com a fala. Dependendo de como você esteja ou como o outro esteja, nós sabemos muito bem que comunicação não é o que eu digo, mas é o que o outro entende.
Então você também tem que aprender a interpretar, ou seja, desenvolver a capacidade de lucidamente ouvir e filtrar aquilo que está sendo dito para que você possa avaliar corretamente o que está acontecendo. Essa interpretação ajuda muito porque na hora que a pessoa está falando, você aumenta a sua capacidade de entender realmente as motivações, como a gente já falou no outro vídeo, oculta por trás, ouvir com mais habilidade, porque essa interpretação vai ser fundamental para depois você dizer a sua contra-argumentação, dizer o que você está sentindo, como você está se sentindo, porque você também vai interpretar não só o sentimento ou a fala da outra pessoa, mas vai antecipadamente interpretar os seus sentimentos e a fala que você vai colocar depois para a pessoa, depois que ela falou o que ela quis, mesmo que dito de uma forma muito errada, ou muito ruim, ou muito intempestiva. E uma coisa que ajuda muito nessa interpretação é a interpretação que também é feita após essa conversa tensa, esse momento, essa relação com a pessoa, ou essa convivência que pode ser cotidiana com uma pessoa difícil. É você conversar com alguém lúcido, que possa lhe ajudar a interpretar os eventos. Seja eventos frequentes, que você tem uma relação que repetidamente é disfuncional com essa pessoa, ou seja um encontro fortuito com uma pessoa no mundo do trabalho, enfim, da família, mas com um evento casual. Entenda, quando você vai procurar essa pessoa, você tem que ter a maturidade de não levar só sua versão. A gente, inclusive, você já deve ter passado por isso, quando a gente vai contar o que a outra pessoa fez. Aí ela fez assim, você tá pensando que você é quem? Aí você até imita a pessoa e você vai criando um personagem e a outra pessoa que está ali ouvindo, é uma tendência dela tomar partido em relação ao que você está dizendo. Por isso você tem que falar de uma forma muito tranquila. Ó, aconteceu isso, eu conversei com uma pessoa, ela disse isso, eu reagi assim, tal. O que você acha? Você já passou por isso? Bem, você conhece ela também? Ela já fez isso com você? O que é que você fez? Como você reagiu? Que conselho você me daria? Você acha que eu agi certo nesse momento? Todas essas informações que a pessoa vai te dar, que vai juntar com a interpretação que você fez na hora do conflito, na hora da relação difícil, em qualquer ambiente, com qualquer pessoa, junto depois com a interpretação que você vai fazer depois do que aconteceu, vai lhe ajudar profundamente a, numa outra situação, com essa ou com outra pessoa, ainda com mais maturidade, mais habilidade de diminuir o nível de conflito nesse relacionamento. Mais de 90% dos conflitos que nós temos com as pessoas tem a ver com erro de interpretação. Muitas vezes tem a ver com, primeiro, o histórico do passado. Houve muito conflito, você já chapou a pessoa, como a gente já mencionou na aula anterior, e você fica imediatamente fazendo um julgamento e não consegue filtrar e ler corretamente o que ela está dizendo. Às vezes tem a ver com a sua própria emoção, você também não está num dia bom. Às vezes a pessoa também não tem habilidade de falar, ela não tem a capacidade de expressar corretamente o que está sentindo. E especialmente é muito mais comum no caso dos homens, que eles não conseguem colocar em palavras os sentimentos. E às vezes as reações são mais intempestivas. De um modo geral, tem pessoas que comumente têm dificuldade de manifestar na fala aquilo que elas estão sentindo. Por isso, às vezes, a gente faz a leitura sobre os gestos, o olhar, a temperatura, o tom que a pessoa está falando. E esse a gente coloca num bloco e imediatamente, instintivamente, a gente reage com relação àquilo e não tem capacidade de entender o que está acontecendo, não vê o que está por trás. Um desses exercícios é você reavaliar ou rever em câmera lenta o fato ocorrido. É importante que ao fazer isso você não faça para sentir raiva de novo. Você tem que fazer de forma lúcida, sabendo, estou fazendo isso como um exercício para eu entender aonde foi que eu errei, o que é que eu não interpretei direito, para que eu possa construir, num novo momento, numa relação mais estável com essa pessoa, para que você diminua o nível de conflito com ela. Um outro exercício muito bom é você observar, sem críticas, sem julgamento e sem fofoca, conflitos que outras pessoas estão tendo. Você vai, por exemplo, estar lá num jantar de família, aí uma prima começou a brincar com outra, né? Você está vendo que elas estão ali naquele momento inicial do conflito, do diálogo, da troca de farpas, e você tente serenamente observar como as pessoas se equivocam, como uma está dizendo uma coisa e a outra está entendendo trocado, como na verdade as duas estão falando da mesma coisa, mas elas estão achando que estão discordando. Então, ao interpretar, olhando o que está acontecendo no conflito de outras pessoas, com objetivo didático e pedagógico, você vai melhorar muito a sua capacidade também de interpretar os eventos. Finalmente, um exercício sobre interpretação, para que você também saiba lidar com isso, é você tentar melhorar o seu repertório. Muitas vezes você tem que dizer de uma outra forma, aprender a dizer de uma forma mais suave. Um exemplo. Imagine que você esteja numa reunião com uma pessoa na empresa, ou então mesmo uma reunião familiar, em que esteja discutindo um tema, alguém emite uma opinião e você diga primeiro: eu discordo completamente de você. Como é forte dizer isso? Mesmo que você tenha dito de forma suave, eu discordo completamente de você. Você está dizendo que discorda completamente da pessoa. Imediatamente o outro vai entrar num sistema de defesa e vai reagir contra você. E mesmo que você esteja certo ao discordar dela, ou esteja errado na opinião, ela vai ficar defendendo a tese dela. Você pode atenuar dizendo: eu entendi o que você disse, mas eu discordo desse ponto.
você conseguiu ser um pouco mais gentil nisso. Eu escutei você, eu entendi seu argumento, mas nesse ponto eu discordo de você. Mas ainda assim, ao dizer eu discordo de você, você criou um nível de tensão. Você pode fazer assim, o que a gente chamaria de fala para a cultura de paz. Eu entendo o que você disse, achei muito legal e eu queria dizer isso. Então você, na verdade, não está dizendo que está discordando, apenas você vai mostrar o seu argumento. E como você não disse que discordou nem totalmente, nem pontualmente da pessoa, é muito provável que ela lhe escute muito tranquilamente e chegue a concordar com você. Ação. É importante que você, quando estiver desenvolvendo uma relação com uma pessoa que tem dificuldade de convivência, porque ela é uma pessoa agressiva, uma pessoa difícil, você tem que ter algumas atitudes muito claras para que você possa ter resultados positivos nesse momento. É preciso empatia sincera, ou seja, você tem que realmente fazer um esforço muito importante para se colocar no lugar do outro e tentar entender por que a pessoa está daquele jeito. Se você não conseguir isso, você não vai conseguir fluir no diálogo, você não vai conseguir diminuir a tensão. Portanto, é muito importante que você tenha essa capacidade de fato, pensar, se eu estivesse passando por essa situação, se eu estivesse, por exemplo, desempregado como meu cunhado está, se eu tivesse passado, sei lá, por uma gravidez difícil, ou um aborto com minha cunhada, ou se eu tivesse como meu colega, que o filho está nas drogas, será que eu também não estaria aqui desse jeito, descompensado? Isso é importante para você, inclusive, dar um desconto sobre a forma como o outro está agindo com você e você conseguir agir com mais lucidez. Porque, na verdade, na vida, nós não temos que ter aquela ideia de que eu sempre tenho que ganhar a discussão, que eu sempre tenho que ter a razão. Às vezes, inclusive, é inteligência você, mesmo que saiba que você está certo e que o outro está errado, fazer de conta que o outro está certo. Sabe, em algumas circunstâncias, não em todas, em algumas circunstâncias, você tem que trocar a busca por razão por paz. Você quer ter razão ou você quer ter paz? Às vezes a pessoa está sequestrada emocionalmente e nada que você fizer, nada que você disser, não importa o quão educado você seja, não importa o quão empático você seja, ela vai continuar defendendo a tese dela e nesse finalmente você tem que dizer, então tá bom, a gente não vai chegar a um acordo nenhum, respeito sua opinião, vamos mudar de assunto, ou então tá bom, você tá certo, beleza, eu vou pensar, você me falou, vou avaliar o que você me disse, mesmo sabendo que a pessoa está errada, porque você sabe que ali não vai passar daquele ponto. É importante, inclusive nesse processo, que você confie nos seus instintos. Em que sentido? Às vezes você está lá no início de um conflito e você tem dois cenários. Ou aquilo vai piorar e desandar de vez, e você, no seu instinto dizer assim, seu instinto aranha, corra. Não dá, você não está bem, eu vou sair daqui, sabe? Entra no carro, sai, fecha a porta do quarto, enfim, você bloqueia o acesso da pessoa a você porque sabe que ela está... E você já conhece a pessoa, seja um colega de trabalho, seja um parente, seja um esposo, um companheiro, você já sabe que ela tem um nível tal que ela passa de um ponto que ela não retorna e ela vai ficar agressiva e você vai evitar aquilo até para ficar mais fácil depois a conciliação. Porque se passar de um ponto e você for muito agredido, fica até difícil você depois desenvolver um processo de conciliação. E sim, tem hora que tem que ter limite. Você tem que deixar o limite claro. Você está sendo agressivo, não vou escutar isso, me respeite. Tem hora que você finalmente vai ter que dizer isso, que existem limites que as pessoas não podem ultrapassar, porque senão vai dificultar a possível reconciliação que você vai desenvolver depois com essa pessoa. Finalmente, tem pessoas que parece que vão morrer egoístas, que por mais que você tente, por mais que você se esforce, por mais que você interprete bem, você vai ter que aprender a conviver com elas. Elas vão morrer desse jeito e você não precisa, por causa disso, se contaminar o tempo inteiro com esse tipo de atitude. As pessoas que você realmente sente que são extremamente danosas na sua vida, a ponto que elas podem realmente provocar um profundo mal-estar e muito prejuízo, caso você possa, acho que é conveniente e tenha sentido para você, você pode temporariamente se afastar, até ver se ela melhora e você pode se aproximar novamente. No caso de parente, é difícil, porque são pessoas com as quais nós vamos conviver o tempo inteiro. E às vezes você deixa de conviver com um parente e por causa disso você deixa de conviver com as pessoas que são casos de repente. Você tem um tio que é muito chato e você não quer mais conviver com esse tio. Obviamente que ao excluir ele, você vai excluir a esposa dele, seus primos, suas primas, e isso não funciona. Então, em muitos momentos, nós temos que aprender a conviver com pessoas assim, sem esperar muitas coisas ou que elas mudem. Mas, finalmente, é importante que se diga, em qualquer uma dessas situações, comemore os resultados de suas conquistas. Se você conseguiu melhorar a sua capacidade de escutar, se você conseguiu melhorar a sua capacidade de interpretar, se você conseguiu melhorar a sua capacidade de reagir e de agir, comemore. Mesmo que o resultado final não seja positivo, você percebe que, a pessoa não chegou a um acordo, ela continua agressiva, mas eu, de minha parte, aprendi. Eu, de minha parte, sei como vai ser numa outra situação, até que ponto eu posso ir nesse diálogo ou não. Porque nessas situações da vida, como nós vamos sempre lidar com pessoas que conflitam com a gente,
no trabalho, na família, em todo lugar, no ambiente religioso, nós precisamos entender o seguinte, que essas pessoas existem, elas nos testam, mas também existem as outras. E é exatamente nessa conjugação de pessoas mais leves, mais agradáveis, mais felizes e pessoas mais difíceis que nós vamos aprendendo com todas as pessoas. Seria como um professor que só quisesse uma sala de aula com aqueles alunos da frente, que respondem tudo direitinho, que são sempre obedientes, que são só muito proativos, e não também ensinasse aos que são mais reativos e os que ficam lá sem querer estudar muito. Nós temos que, na vida, querer conciliar, conviver com todas as pessoas, porque nós aprendemos com todas as pessoas, inclusive com as difíceis, muitas vezes estão projetando dificuldades que são nossas. Portanto, aprenda a conviver, sobretudo com você.